9, 10, 11, 12, 13, 14, vai. Esse mamão podia tanto ser do gigante. Qual, mamão? Esse é a papaya. Oi, neném. Olha, eu sei que ela não é fácil de encontrar, mas é uma bandeja rígida mesmo. Ela não é daquelas bandejas que você mexe com ela e ela é maleável, sabe? É uma bandeja realmente durinha mesmo. Essa daqui tem células demais. Então, assim, ela dá torrões muito pequenos. Se atrasar um pouquinho para mandar para o canteiro, você perde a planta. E não serve para todo tipo de cultivo. É mais ou menos dessa aqui que eu tô procurando. Se não tiver desta, aí é melhor isopor do que aquelas de pet que são maleáveis. Enquanto o plástico não chega, a gente vai fazendo desse jeito aqui. A gente já tinha uma bandeja de plástico rígido. É bem legal essa bandeja de plástico rígido, porque essa daqui mesmo deve ter uns 10 anos que tá com a gente. Ela é bem legal porque ela suporta o manejo, ela não é molenga, né? Você desenforma as células com mais facilidade. A durabilidade nem se fala. Bom, mas enfim, a gente não tem todas e não é fácil ter acesso às melhores. Então, por enquanto, a gente teve que comprar a bandeja, essa bandeja de pet mesmo, que é muito fácil de encontrar no mercado, mas ela é muito molinha, tá vendo? E é uma bandeja que não aguenta vários desenformes, ela é praticamente descartável. Não é o ideal para quem não quer ficar gerando lixo, a verdade é essa. É muito comum o pessoal vender as bandejas de mudo nas cidades já com a bandeja, porque ela não é uma bandeja que aguenta vários usos, então já vende já para os produtores, já as mudinhas prontas para colocar no solo, nessas bandejinhas que são bem frágeis. Então o Flávio fez essa guiazinha aqui, porque como eu disse ela é bem flexível. Para colocar em cima, a gente vai fazer essas primeiras mudinhas nessas bandejas, até a gente conseguir resolver essa questão de trazer materiais de melhor qualidade e melhor durabilidade. Aqui no centro da estufa também a gente já colocou algumas mudinhas aqui de uvaia. Essas aqui eu ganhei as sementes e agora as mudinhas estão nesse ponto aqui. Tem algumas mudinhas de aromáticas que estavam ali sofrendo, definhando ali num canteiro. E aí agora aqui elas já estão se recuperando, né? Então eu estou recuperando aqui o manjericão, estou recuperando a sálvia. Meu tomilho também estava sofrido, também está em recuperação, o orégano. E aqui eu tenho 3 tipos de mentas, né? Tenho a hortelã, piperina, tenho o poejo e tenho essa aqui que a gente chama de menta mesmo. Ela é bem mentolada, bem apimentada mesmo, mas não é hortelã-pimenta. Então, elas também estavam definhando ali em outros canteiros, precisando de um cuidado a mais. Aí eu tiro o ponteiro, passo para cá, para a gente poder garantir que vai continuar tendo a semente dela. Elas continuam lá nos canteiros, mas para garantir que eu vou continuar tendo a semente, eu trouxe um pouquinho para cá, para o nosso viveirinho.
bandeja só enquanto eu converso com vocês algumas coisas. A gente costuma ter semente de muita coisa e costuma não ter semente de outras coisas, né? Então, a gente procura sementes que estejam livres de defensivos de transgênicos. Isso pra gente é uma coisa importante. Então a gente sempre procura sementes que tenham essa prerrogativa, tá? Que não tenham defensivos na peletização delas, no preparo das sementes, e que não sejam de transgenia. Então aqui eu separei aqui 5 folhosas. Tem 3 tipos de tomates dessa vez, tem uma pimenta dedo de moça, berinjela, 2 tipos de abobrinhas verdes, aquelas compridinhas, né, zucchinis, como se fala na Itália, e tem um maracujá aqui. Eu vou preparar uma bandeja para escalonar, então eu vou começar com essas das folhagens. Nós escolhemos a bandeja de 128 células. Essa daqui. Por quê? Porque a gente precisa de torrões maiores, tá vendo? Que na hora que a gente tirar a muda, ela tem bastante raiz e tem um torrãozinho de terra considerável. Porque tem umas bandejinhas que você tira e tem um torrãozinho desse tamanhozinho, né? Então a gente não acha interessante. A gente já preparou um substrato aqui. Esse substrato poderia ser uma mistura de humus com areia, né? Pode ser utilizado casca de arroz carbonizada, mas a gente dessa vez está usando o substrato comercial. Então a gente já preparou segundo as especificações do fabricante, a gente já hidratou previamente esse substrato. E agora eu vou estar aqui preenchendo a minha bandeja com ele para poder estar colocando as minhas as minhas sementes de folhagens. Lembrando que eu vou plantar poucas sementes de cada folhagem, porque a minha ideia aqui é fazer um escalonamento, certo? Então, quando essas aqui estiverem prontos para irem para os canteiros definitivos, então eu já vou ter preparado outra bandeja para posteriormente estar indo a campo, para eu poder ter dessas espécies para colheita mais tempo. Porque às vezes eu planto um pacotinho inteiro de alface, eu não consigo consumir aquela alface toda de uma vez e depois eu fico sem alface nenhuma, né? E escalonar tem, entre tantas vantagens, essa vantagem, que é me garantir que eu tenha aquela variedade de alimento que eu gosto bastante, que eu aprecio bastante, que eu tenha ela por mais tempo, né? E que eu não vamos dizer assim, que eu não tenha percas. Então eu preenchi aqui a minha bandeja e agora eu vou colocar as minhas sementes aqui. Então nessa bandeja aqui vão sementes de couve-flor, de brócolis, de couve, tipo aquela couve manteiga, aquela couve mineira, vai de alface também e repolho, né? Cada uma tem um tempo de desenvolvimento. Dependendo do tempo de colheita de cada uma, é que eu vou fazer escalonamento para o próximo plantio. Aí, aqui no canal, a gente tem já um vídeo ensinando como que a gente faz o escalonamento, como que a gente planeja o intervalo de tempo entre um plantio e outro, né? Entre o momento que a gente põe as sementes para germinar e o momento que elas vão a campo, até o tempo de colheita, a gente faz uma estimativa de quando a gente vai plantar novamente para poder ter esse alimento mais tempo, certo? Então, para essa bandeja aqui, eu vou estar colocando essas 5 variedades diferentes. Sim, cada uma delas tem um tempo diferente também, tanto para germinar quanto
para estar no ponto específico de colheita. Mas como eu vou plantar poucas sementes de cada uma dessas variedades na mesma bandeja, não tem problema, porque depois eu vou fazer uma próxima bandeja escalonando também as mesmas. Então algumas vão ficar no intervalo de 10 dias, outras vão ficar no intervalo de 15 dias, outras vão ficar no intervalo de uma semana, tá? Vai depender aí entre o tempo de semeadura e o tempo de colheita e quantas vezes eu quero estar colhendo nessa semana. Então a ideia é que eu tenha uma variedade interessante de alimentos para estar colhendo no decorrer das semanas e que eu possa estar consumindo novamente esses alimentos posteriormente. Não deixem de dar uma olhada aí no card explicando como que é feito direitinho esse escalonamento. Então eu vou começar com a alface crespa. A alface crespa aqui está dizendo que eu vou colher essa alface entre 65 e 70 dias, certo? E que eu vou poder estar fazendo o transplante dessa alface em média de 25 dias, entre 25 e 30 dias, tá certo? Então daqui a 25 dias eu vou estar colocando essas mudinhas que vão se formar aqui já nos canteiros definitivos e já vou ter uma outra bandeja preparada para depois, nesse intervalo aí, enquanto eu já estiver colhendo as plantinhas dessa bandeja aqui, eu já tenho a bandeja quase chegando no ponto para colocar no campo de novo. E aí eu diminuir o intervalo de uma colheita para outra e ter sempre essa alface aqui, por exemplo. Então vou colocar eu vou cobrir essa bandeja com um saco plástico, porque a gente não tem a estufa pronta ainda. A gente ainda tem que resolver essa questão do plástico filme que vai cobrir aqui a nossa estufa. A gente ainda está esperando chegar. Então, enquanto isso, eu vou envolver a minha bandeja num saco plástico, que eu posso usar várias vezes para a mesma finalidade. Lembrando que o meu substrato já está úmido. E aí nesse plástico eu vou estar escrevendo a data de hoje, para eu saber direitinho quando foi que eu semeei e o que foi que eu semeei aqui, tá certo? Eu coloco umas 2 sementinhas em cada célula, só para garantir mesmo. Se você comprar uma semente com boa taxa de germinação, você pode colocar só, ser bem criterioso e colocar só uma semente em cada célula. Agora, conversando com vocês aqui, eu cheguei à conclusão que eu fiz a conta errada, tá? Na verdade, não são 5 linhas de cada variedade. Se eu dividir aqui em 5, eu só vou plantar 3 tipos de variedade aqui nessa mesma bandeja. Na verdade, eu quero aproveitar essa bandeja para 3 variedades diferentes. Então, eu vou deixar a alface, que a gente realmente consome mais, em 5 células aqui, e vou dividir as restantes para as outras 4 variedades. Vou deixar o envelopinho aqui marcando as colunas que eu plantei a alface. Ok, então vou plantar mais 3 células, 3 linhas de células de cada uma das variedades que me sobraram aqui. Exatamente. O repolho eu vou deixar só 2 células para ele e na próxima bandeja eu compenso isso. Então eu vou plantar as sementes, as próximas sementes agora eu vou usar a couve. Gente, não foi couve que a gente comprou, foi mostarda. Eu costumo dizer que a mostarda é uma alface picante,
né? Ela é bem ardida, só que ela dá bem abundante. Se você tiver dificuldade de consumir a mostarda por causa desse sabor muito picante, o que eu acho legal é colocar algumas folhas misturadas numa salada com outras folhagens e também refogada para fazer tortas. É muito gostosa. Então eu vou plantar aqui 3 linhas da mostarda, que eu pensei que era couve. Peguei por engano. Depois eu vou ter que providenciar semente de couve, então. Apesar que a gente prefere aquela couve que dá mudas, né? Se a gente conseguir as mudas, então eu não vou usar semente. Olha a semente da mostarda. Não sei, acho que não vai focar. O legal de usar o substrato é que, como ele é estéril, assim, estéril no sentido de que ele não tem sementes nele, você garante que a única plantinha que vai nascer em cada célula seja aquela que você plantou, né? Isso é legal. O Flávio fez um canteirinho aqui dentro da estufa e colocou coentro e rúcula, porque nós estamos com as nossas galinhas soltas. Aí vocês vão me perguntar assim, mas você não mostrou pra gente no vídeo anterior um galinheiro que vocês estavam fazendo? Verdade. Mostrei pra vocês no vídeo anterior um galinheiro, né? E a gente tava bem empolgado com esse galinheiro. Mas aí a nossa conversa é outra. A gente ainda não alcançou a autonomia, que é o nosso objetivo na questão de produzir a nossa própria ração. E a outra questão, e é uma questão pessoal, tá? É que a gente não gosta muito do sabor das aves produzidas exclusivamente com ração. Então, pra gente é muito importante que as aves sejam aves que estejam livres. Então, juntou isso, a questão da ração, que está cada vez mais inacessível, e o fato da gente querer que elas estejam livres, porque os ovos têm melhor sabor, é uma ave que se exercita mais, a carne é mais firme, né? Também tem um sabor mais interessante para o nosso paladar. Então elas estão soltas. E até a gente resolver essa questão, então a gente vai plantar algumas folhosas, poucas, porque é por pouco tempo, aqui mesmo dentro da estufa. É uma estufa viveiro, como você preferir chamar, né? Até grandinha. A gente está com 34 metros quadrados de área de estufa. Então, para um período curto de tempo, esse canteirinho que o Flávio fez vai servir. Então eu tô aqui jogando as sementes do brócolis. Brócolis aqui se dá muito bem. E aqui em casa todo mundo ama brócolis. A gente gosta demais do brócolis. Que também é uma couve, né? Então eu vou colocar aqui 3 linhas do brócolis. Segundo a especificação aqui da embalagem, ele também leva entre 25 e 30 dias para colocar em canteiro definitivo, mas ele leva mais tempo para eu estar fazendo a colheita. Então, daqui a mais ou menos 15 dias eu semeio de novo o brócolis. Então, já estou fazendo aqui a segunda linha com as sementes de brócolis. O legal do escalonamento é que a semente rende muito. Vai usar a mesma semente, o mesmo pacotinho de semente várias vezes. Minha boca tá enchendo de água, vocês acreditam?
tô terminando a minha terceira linha de brócolis aqui. Acabando. Pronto. 3 linhas de brócolis. De deliciosos brócolis. Ah, esqueci de falar pra vocês. Mas o Flávio colocou um pouquinho de Iorim Master, que é permitido para cultivos orgânicos, misturado já no substrato, para a gente já garantir que essas mudinhas já tenham uma nutrição a mais, vamos dizer assim, tá um up já no comecinho da vida delas, já no berço. Pronto, agora só falta a couve-flor e o repolho. Couve-flor é um outro negócio. Eu amo couve-flor, muito, gosto muito mesmo, de paixão. Mas eu nunca compro couve-flor, porque geralmente elas têm muito bichinho, né? E quando ela não tem bichinho, a gente fica mais desconfiado ainda, porque quanto veneno não foi pulverizado naquela couve-flor para que ela não tenha esses bichinhos. Essas 3 últimas, as 3 são couves, tá? O brócolis também é uma couve. São brássicas. As couves, de forma geral, elas atraem 2 tipos de insetos. Se elas não estiverem em solos favoráveis ou se estiverem em sistema de monocultivo, atraem mais ainda. Elas atraem muitos pulgões e atraem também a mosca branca, certo? Como a gente não quer ficar aplicando defensivos, né? Então o que a gente faz? Agora eu vou plantar por último o repolho. O que a gente faz para não ficar aplicando defensivos? Esse repolho aqui, gente, é para estar colhendo entre 80 e 90 dias, tá? Quase todas aqui vão para canteiro definitivo entre 25 e 30 dias. O que a gente faz? A gente planta consorciado. E uma ótima coisa para plantar nos canteiros, em que você coloca essas brássicas, que você coloca a couve-flor, o repolho e o brócolis, é colocar o cravo de defunto ou o tagete, intercalando, preenchendo bastante os espaços entre elas. Além das raízes do tagete serem ótimas para repelir nematóides do solo, ela também funciona como um repelente natural, tanto para mosca branca quanto para o pulgão, né? Repele também alguns tipos de mariposas, que vão colocar aí algumas lagartinhas aí que a gente pode até dividir algumas folhinhas com elas, mas não tantas, né? Elas têm que deixar pra gente. Então, além de funcionar como repelente, de tratar o solo contra nematóides, os tagetes também podem ser utilizados na alimentação, eles são punks. Então, o que acontece? Você pode fazer chá das florezinhas e você pode usar também os tagetes como a gente usa o açafrão verdadeiro, que você usa os pistilos, aquele que é usado na Espanha para fazer as famosas paellas, né? A gente pode estar utilizando os tagetes, as florezinhas dos tagetes, para trazer um colorido, para polvilhar sobre saladas de folhagens, para trazer um pouco de cor para essas saladas. E também a gente pode estar utilizando para fazer infusões, dar um chá colorido, gostoso. Pronto, ó, tá marcadinho aqui os meus espaços, né? Então eu posso estar utilizando tanto as folhas quanto as flores dos tagetes para poder estar fazendo infusões, né? Para tomar um chá da tarde, para um café da manhã. E posso estar usando também como corante alimentar,
Se eu quiser fazer um arroz amarelinho, se eu quiser dar uma cor num frango, num peixe, eu posso estar utilizando os tagetes. Então eu tenho aí uma punk que, além de repelente de vários tipos de problemas que podem acontecer com as nossas plantas, elas também vão funcionar como um alimento a mais ali naqueles canteiros. Eu vou cobrir aqui e vou pegar um saco para eu fazer uma estufa individual, tá certo? Lembrando que o meu substrato, ele já está úmido. Já está bem úmido. Prontinho. Minha bandeja está pronta. Então eu tenho aqui as 5 espécies, né, de folhagem. Está aqui demarcadinho aqui as linhas. E eu vou agora colocar um saco aqui para cobrir. Eu vou cobrir e eu vou usar um pincel permanente. Eu vou anotar aqui a data de hoje. Então eu vou colocar aqui alface crespa. Vou colocar aqui a data de hoje. Vou fazer uma linha aqui para separar as células. E por fim, as minhas 2 linhas com o meu repolho. Não sei porque que eles escrevem repolho 60 dias, se eu só vou poder estar colhendo com 80, mas enfim. Marcador permanente, tá? Agora que eu já marquei, posso guardar as minhas sementes. E eu coloco a bandeja protegida nesse saco aqui para criar um microclima e impedir que a umidade evapore muito rápido. E aí eu possa então ter uma germinação mais garantida, tá certo? E para evitar muito calor, eu posso colocar um pedaço de sombrite em cima, já que a minha estufa aqui ainda não está protegida o suficiente. Como a de planta na terra, não se deixe enganar. Semente é fonte de vida, não podemos vacilar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar.